tudo bem? Bom, como eu prometido, eu comecei a fazer um vídeo aqui, deram alguns problemas, eu vou ver se eu solucionei eles, tá bom? Que eu não estava conseguindo colocar lá no Instagram, tá? Então eu estou filmando de novo num outro modelo. Esse primeiro vídeo eu decidi fazer sobre oxigenoterapia porque, como eu tinha falado para vocês, a ideia dos vídeos é dar uma retomada em algumas coisas que eu dei em aula. E como a minha aula na sexta-feira foi disso, eu resolvi falar disso daí, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho sobre oxigenoterapia. Quando a gente está falando de oxigenoterapia, a gente está falando basicamente de ofertar uma concentração de oxigênio maior que tem no ar, né? Então, se a gente for pensar que no ar nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, basicamente, e um de outros gases, quase 1%, aí 0,93% de argônio, o resto de quase o resto, né? Nada. Toda vez que a gente estiver passando de 21%, a gente está aumentando a concentração, fazendo oxigenoterapia. Como objetivo principal, sempre a gente está pensando em reduzir sintomas aí relacionados à hipoxemia, corrigir hipoxemia e tudo mais. Poderíamos falar de carga de trabalho cardiopulmonar, outras coisas, mas a gente vai ficar basicamente falando de hipoxemia hoje, tá bom? Segundo a American Association of Respiratory Care, essa associação dá indicações básicas de oxigenoterapia. Basicamente são pressão parcial de oxigênio menor que 60 mm de mercúrio ou saturação menor que 90% em ar ambiente, né? Ou, um item super importante para nós, saturação abaixo de 88 durante deambulação, exercício ou sono em portadores de doenças cardiorrespiratórias. Isso é super importante, né? Quando a gente põe paciente para fazer exercício e tudo mais, o valor de 88% é mega importante. Existem outras indicações de fartura do miocárdio, intoxicação por gases e tal, mas essas duas são fundamentais, né? E elas estão ligadas, né? Eu sempre falo para os alunos, e o 88% vem da onde, né? Vem da famosa curva de dissociação da hemoglobina, lembra? Guyton, né? Onde a gente tem a saturação de hemoglobina em porcentagem, a pressão parcial de oxigênio em milímetros de mercúrio, e a gente tem um gráfico que faz mais ou menos assim. Aqui no pontinho a gente tem ali em torno de 88%, ou seja, onde acaba fazendo bem a declinação, né, o declínio da curva. Por quê? Né? Qual que é a ideia disso? Então, quanto mais existe uma acentuada queda de PO2 com uma acentuada queda de saturação nesse ponto da curva, isso é extremamente importante para isso, né? Lembrando que o que modifica aí a curva de dissociação de hemoglobina, basicamente a temperatura, o 2,3-DPG, né, que é aquele bifosfoglicerato, né, e a acidez, o H+, né, o meio ácido, tá bom? As causas de hipoxemia que a gente estava falando, basicamente são a altitude, né, a difusão, né, então nós estamos falando basicamente aqui de membrana alveolo-capilar, então a troca de gases aí entre a membrana, hipoventilação, distúrbios na relação ventilação-perfusão, shunt e redução de débito cardíaco. Basicamente a gente tem essas situações aí de hipoxemia. Quando a gente está falando de administração de oxigenoterapia, a gente tem modos disso. E a gente divide isso em sistemas de baixo fluxo, de alto fluxo e sistemas com reservatório. Sistemas de baixo fluxo fornecem oxigênio suplementar nas vias aéreas diretamente com fluxos de 8 litros por minuto ou menos. Como o fluxo respiratório de um indivíduo adulto é superior a este valor, o oxigênio fornecido por esse dispositivo de baixo fluxo será diluído com ar. Isso resulta numa FO2, né, numa fração esperada de oxigênio baixa e variável. Então, esse é o conceito básico de sistemas de baixo fluxo. E aí a gente tem exemplos disso, né? Então nós temos catéter nasal, temos cânula nasal, catéter transtraqueal, catéter nasofaríngeo. Então eu peguei aqui, né? Então a gente tem aqui um exemplo de catéter paranasal, né? Aqui a gente fala tipo óculos, tal. Esse é um exemplo aí de catéter. Nós temos um catéter nasofaríngeo que é bem baratinho. Não tem muito lugar que usa tanto hoje, porque aquele lá ficou barato, mas nada mais também, você mensura aqui, né, do pavilhão
auditivo, até mais ou menos aqui a ponta do nariz. É isso que você vai inserir no paciente e aí você prende e fica certinho, tá bom? Então, existem outros meios, a máscara facial simples e tudo mais, e são exemplos aí de baixo fluxo. Para ter uma ideia de como que a gente vai colocar, o quanto de FO2 vai colocar, a gente pode usar aquela regrinha lá da fórmula da fração inspirada de oxigênio, é igual a 20 mais 4 vezes o que você está dando em litros, né? Então, sei lá, você está dando 2 litros por minuto, então 20 mais 4 vezes 2 dá 28%, então uma FiO2 de 0,28 e assim por diante, beleza? Essas são situações aí de baixo fluxo. Os sistemas de alto fluxo, os sistemas de alto fluxo, eles fornecem uma determinada concentração de oxigênio em fluxos iguais ou superiores ao fluxo expiratório máximo do paciente, então eles asseguram, né, essa é uma das grandes qualidades, vantagens aí do sistema de alto fluxo, eles asseguram a fração inspirada do O2 sendo, né, conhecida. O exemplo clássico disso é o sistema de Venturi, né? Então, você pega uma máscara, põe um intermediário aqui, né? Então você vai ter uma ligação aqui das válvulas de Venturi, né? Da peça de Venturi. A peça de Venturi ela sempre vai ter, ou aqui, deixa eu ver se eu tento mostrar, né? Aqui, essa aqui está mostrando aqui, ou às vezes está aqui, onde vai ter o quê? O quantos litros por minuto você vai colocar no fluxômetro e o quanto vai ser gerado de fração inspirada de oxigênio. Então, minha pecinha aqui, por exemplo, vocês não conseguem ver direito, mas deve estar aqui 8 litros por minuto. Essa aqui vai gerar 35% de concentração de oxigênio, ou 0,35 de FiO2, né? Então, se você tem outras pecinhas e com outros números, essa aqui, por exemplo, está com 10 litros a 50% e assim por diante. A diferença delas, não sei se consegue ver direitinho, é o tamanho do orifício, né? Então o fluxo passa por aqui, puxa o ar e aqui sai uma fração inspirada conhecida, beleza? Importante da válvula de Venturi. Qual é o erro mais comum que eu vejo no hospital? Um paciente está recebendo X aí de fração inspirada de oxigênio, ele começa a desaturar, cai um pouco de saturação, a ideia principal vai aumentar um pouquinho o oxigênio. E aí as pessoas aumentam no fluxômetro isso não pode acontecer, né? Quando está no Venturi. Eu olho para a Venturi, troco uma concentração maior e aí coloco quantos litros a gente vai ter ali, tá bom? Então essas são umas coisas importantes a se pensar. Beleza? Os sistemas com reservatório, eles coletam e armazenam o oxigênio para inspiração do paciente, né? Então, isso assegura frações inspiradas de oxigênio muito maior, tá bom? Então, a gente tem as máscaras simples, as máscaras de reinalação parcial e as de não reinalação. Isso muda basicamente se tem válvula ou não antirretorno e, obviamente, se você vai reinalar menos ou mais CO2 no caso. Esses sistemas eles conseguem aumentar bastante a concentração de oxigênio, chegando a 80% até 90%, tá bom? Existem outros sistemas que são os capacetes, os halos, as incubadoras que cobrem, né, a cabeça da criança, do paciente, e aí você consegue administrar também oxigênio, mais usado aí na pediatria. E para terminar, estou tentando fazer mais rápido porque os outros vídeos eu estava falando demais e o Instagram não estava deixando eu pôr esses vídeos grandes. A gente, para terminar a lembrança aí da aula, falar um pouquinho dos efeitos deletérios do oxigênio, né? O oxigênio é tóxico em altas quantidades e tempo, né? Dependente de tempo também. Isso pode fazer depressão do sistema respiratório, desidratar um pouquinho a mucosa, ter lesão local por causa dos catéteres, causar tosse irritativa, diminuir a atividade ciliar e lesões de endotélio capilar aí também estão descritas, tá bom? Existem riscos relacionados diretamente à toxicidade do oxigênio por lesão endotelial do pneumócito tipo 2.
Isso leva a perda de surfactante, infiltração leucócita e pode levar à fibrose, né? E existem aí as consequências de má administração, como fibroplastia retrodental, hipoventilação induzida por oxigênio e até as atelectasias de absorção, né? Lembrando lá do comecinho da aula, você retira todo o nitrogênio aí com fração expirada muito alta, você não tem uma arquitetura adequada ali para manter o alvéolo aberto e isso pode levar às atelectasias de absorção, tá bom? Vamos ver se esse dá certo, vamos ver se dá certo o vídeo, espero que que vocês gostem e espero que a gente consiga falar mais aqui ou aprenda mais sobre os vídeos do Instagram, tá bom? Um abraço!